De volta e de frente com Edmundo. Edmundo, nunca te passou pela cabeça vir a ser um técnico de futebol? Olha, no começo, não. Eu falava, não quero mais, porque a rotina ela é muito estressante, né? A rotina de atleta de futebol, de treinamentos todos os dias, né? Concentrações, viagens e tudo. No primeiro momento, eu não quero voltar a ter essa rotina, quero ter uma vida mais tranquila. Mas, em função de algumas coisas, eu ganhei bastante dinheiro, mas não consegui guardá-los, né? Você não consegui guardar tudo. Então, eu preciso trabalhar, porque tenho 4 filhos. E aí, investi em outras coisas também que acabaram não dando certo, outras deram certo. E estou vivendo, não posso reclamar. Mas depois de 4 anos sem a rotina, porque de alguma maneira, como comentarista, eu trabalho quarta e domingo, obrigatoriamente. É claro que esporadicamente trabalho outros dias, acabo fazendo um programa ou outro na própria TV, mas obrigatoriamente só quarta e domingo. Então, fiquei com a vida um pouco mais tranquila, acordo mais tarde, tenho tempo de ver os meus filhos. E isso foi me dando um pouco de vontade de viver aquela adrenalina de novo. Só que como eu não posso mais jogar, né? Não dá mais, o corpo não aguenta, você começa a sonhar com outras coisas. Técnico. Tipo ser treinador. Só que eu, Marília, assim, pelas besteiras, talvez, que eu tenha feito no caminho, pela minha, talvez, arrogância, que eu não sou arrogante, mas talvez tenha sido arrogante com algumas pessoas, eu tenho que fazer as coisas bem feitas, né? Então, se algum dia, né, eu quiser ou for treinador, eu vou estudar antes, eu vou me preparar bastante, eu não vou sair de um dia da televisão para o outro dia estar no campo treinando, porque por mais que eu entenda e por mais que eu tenha vivido aquilo ali, eu acho que você tem que estar preparado 100% para assumir um time da grandeza, como Vasco, Palmeiras, os times que eu tenho mais carinho. Você sabe que você abriu pra mim aqui. Você falou, eu não fui sempre, mas fui arrogante algumas vezes, fiz bobagens no caminho, etc e tal. Como fez, Edmundo? Você brigou muito, você brigava muito. Eu vou falar uma coisa, posso dizer uma coisa pra Pode. você? Eu acho que é um tempo que passou e uma opinião que foi lá pra trás e talvez a pessoa, que nem lembro mais quem é, nem tenha mais a sua opinião. Eu fiz uma vez uma matéria sobre bad boys. Claro que se falava em bad boy no futebol, você estava na lista. E eu não lembro, juro que não lembro, quem foi que eu entrevistei e que não disse no ar, mas disse fora do ar, câmera desligada, disse pra mim: o Edmundo, não fosse o futebol, poderia ter sido um criminoso. Você concorda? Não concordo porque eu tive todas as oportunidades para ser, né? Eu nasci em comunidade carente, meus pais não tiveram a oportunidade de me dar o estudo. Foi realmente ao contrário, sabe, Marília? O que aconteceu na minha vida? Eu não tive ajuda de ninguém, assim, da minha família, dos meus pais, é claro. Eu batalhei o meu espaço, corri atrás da minha vida sozinho, sem ter ajuda de ninguém, de governo, de nada, né? Sem poder estudar, essas coisas. E quando eu cheguei ao profissional, que comecei a ganhar grana, que foi muito, muito rápido, eu estreiei dia 26 de janeiro de 92 e dia 2 de abril do mesmo 92, que é o dia do meu aniversário, eu já estava na seleção. Então, a minha ascensão foi muito rápida. Um ano depois, eu era o maior salário do Brasil. Foi quando eu me transferi ao Palmeiras. Cheguei nessa cidade maravilhosa, que é a cidade de São Paulo. Você gosta de São Paulo? Amo, adoro, amo. Adoro mesmo. E cheguei aqui e, de alguma maneira, eu encontrei a cidade aos meus pés, assim, com oportunidades mil. Conheci todos os melhores locais de São Paulo e que se abriam as portas para mim. E
Com certeza isso me trouxe uma revolta, porque há 2 anos atrás, lá em São Gonçalo, eu não tinha certas oportunidades, porque eu me tornei jogador e tudo. E também eu ganhei voz, porque o pobre, ele quer muito botar para fora essa mágoa, essa tristeza. Enfim, e eu errei nisso, sabe? Eu acabei achando que eu era autossuficiente, que eu podia conquistar tudo sozinho, e na verdade não é. Quando você vive em sociedade, é importante você respeitar o limite dos outros, respeitar a vontade dos outros, enfim, respeito mútuo. Mas eu sempre me concentrei muito, eu sempre me dediquei muito para fazer o melhor. E o futebol, o resultado, ele é muito importante em cima do comentário. Então, assim, se você perdeu, você não fez nada de bom. Então, isso me revoltava um pouco. Isso me revoltava com os setoristas, que eram pessoas que me conheciam. Hoje eu não sei nem se existe mais isso. Mas quando eu comecei a jogar futebol, um cara do jornal X, ele era setorista. Ele ficava no clube durante anos. Então, o que me revoltava muito era que, por exemplo, hoje eu estou aqui fazendo uma entrevista com você, que é ótimo para mim, mas também é bom para você, claro, bom para a TV. E amanhã eu viro as costas, eu vou assistir teu programa, você falando mal de mim. Isso E era isso que acontecia. Isso acontecia muito, sabe? Porque no futebol existem rótulos que são colocados nos atletas e que hoje eu vivo e convivo com uma série de jornalistas e que reclamam que não existe mais jogadores como eu, como Romário, enfim, como outros que eram autênticos e que falavam que eram aquilo. Os bad boys. Mas porque a gente tinha. Eu não gosto de falar, eu tinha talento, porque acho que quem tem que julgar. Não, você tinha talento, isso é verdade. Quem tem que julgar são as outras pessoas, mas eu acabava sendo importante em todos os times pelo qual eu passei. Agora, vem cá, foi o que é aquele momento? Você entrou naquela do jogador de sucesso, de muito dinheiro, muita mulher, muita droga, muita bebida. Você passou por todo esse circuito ou não? Não, metade deles só. De muito dinheiro e muita mulher, mas de drogas e bebidas, não. Eu quando bebi a primeira cerveja, eu já estava aqui no Palmeiras e foi ele hoje é preparador físico da seleção. Foi o preparador físico que falou, porque a gente fazia churrasco, eu tomava 10 refrigerantes. Ele falava, pô, cerveja é muito melhor pro atleta do que o refrigerante. Aí foi quando... Dizem que é, né? Veja lá, você é um comentarista responsável, veja o que vai dizer. Não, mas eu acho assim, eu sempre fui um cara que gostei muito da noite, da vida noturna, mas eu sempre fui, pode perguntar para todos, eu trabalhei em 14 clubes, e pelo menos aí 14 preparadores físicos, porque às vezes muda, né? Ou mais. E eu sempre fui o primeiro em tudo. Os meus testes eram sempre os melhores, eu sempre era o primeiro a chegar, o último a ir embora. Então, de algumas coisas que um atleta precisa fazer, nunca ninguém falou mal. Então, as pessoas se pegavam em comportamento, entendeu? Agora, vou ter que tocar no assunto que eu falei na abertura. Aí houve a noite do acidente, que foi o final de uma dessas noitadas suas. Nem foi o início. Era o início? Era, foi 1h, 1h e pouca da manhã. Bom, aquilo, eu imagino que você já tinha a fama de animal pelo bem e pelo mal, né? Osmar Santos que te deu esse título pelo grande profissional que você era, né? Vale a pena explicar que não era especificamente para mim, tá? Ele elegia o melhor em campo como o animal do jogo. Aí eu fui 6 vezes seguidos na semifinal do Campeonato Paulista. E aí, um belo dia, na final, a torcida começou a cantar au, 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 Edmundo é um animal, e acabou pegando. Isso se perpetuou em mim, porque logo depois, infelizmente, o Osmar Santos sofreu um acidente que atingiu somente a fala, quer dizer, aquilo que ele tinha de melhor. Agora, então você, para o bem e para o mal, levava esse apelido. Aí acontece aquilo, quer dizer, você dirigindo um carro num acidente em que 3 pessoas perderam a vida, isso. Certo?
Anos 90. Foi em 95. 95. Isso foi um longo processo. Você chegou a ser condenado. Isso. O ministro Joaquim Barbosa foi que derrubou esse processo de vez, é isso? Não exatamente ele. O processo foi muito mal conduzido no início, porque... Você não tinha bebido? Não tinha bebido. O que foi aquilo? Enfim, foi distração, na verdade. E, assim, eu não gosto de falar porque as pessoas que foram vitimadas, as famílias sofrem até hoje. Você esteve com eles? Com as famílias? Estive algumas vezes. O que você foi fazer? Você foi pedir perdão? Você foi fazer o quê? Foi tudo muito confuso no início, porque eu logo em seguida, um mês, eu vim para São Paulo, logo depois eu fui para Itália. No meio do processo, eu me ausentei muito. E então as pessoas, as famílias, a imprensa, achavam que eu estava fugindo e não era verdade. Eu tinha compaixão, eu tinha carinho para aquelas pessoas. Mas o menino que estava dirigindo não tinha carteira, sabe? Havia sido reprovado 2 vezes, enfim. Mas o menino faleceu. Não quero falar aqui Na verdade, eu fui condenado, tudo de ruim que aconteceu dentro do processo, que acho natural passar pelo processo. Por exemplo, a parte financeira que eu tive que pagar, eu nunca reclamei disso, nem nunca veio à tona, e eu paguei já logo no início, porque eu nunca fui preso a dinheiro, né? Mas a parte jurídica da coisa, ela se arrastou muito em função do que a imprensa cobrava, sabe? Essa coisa que foi criada de que jogador de futebol, que um homem de posse, famoso, não é condenado, da impunidade, 90% das pessoas jogavam em cima de mim. Então, nenhum juiz que pegava o meu processo para julgar, julgava como um processo... Com isenção, você está dizendo? Com isenção zero. Sempre julgava a pessoa pública e que ficavam com medo. Tem um cara lá do Rio que foi assim... Foi quem me condenou, na verdade, foi um jornalista. Tenho convicção disso. Porque às vésperas do meu primeiro julgamento, ele botou na coluna dele, é um colunista lá, bem conceituado no jornal, no maior jornal do Rio de Janeiro, e botou que o juiz havia ganho $1 milhão para me absolver. Então, quando chegou no dia... Porque o grande problema dessa história não foi a minha condenação. Eu era e sou réu primário até hoje. Nunca mais tive nenhuma condenação, e nem posso. Mas eu ganhei 4 anos, 4 anos e 6 meses. A pena máxima é 4 anos. Se eu levo 4 anos, eu responderia em liberdade, pagaria serviços comunitários e nunca mais ia ter problema. Quando você bota 4 anos e 6 meses, e os 6 meses foi pela minha conduta na minha vida pessoal, que até então não era nenhuma, não tinha tido nenhuma coisa errada na minha nenhum vida problema. pessoal, nenhum problema, né? Então, esse agravante é que fez com que eu tivesse a condenação, e aí que eu tinha que ficar preso, não preso, na verdade. Eu poderia também, não sei como é que fala o nome, mas você dorme lá e pode sair para trabalhar. E só por causa desses 6 meses, porque se fosse condenado, e na verdade foi por causa desse cara, porque o juiz falou para mim, falou, se eu te absolver, amanhã eu perco o meu emprego. Vem cá, isso passou? Isso está resolvido? Você se resolveu? Isso ficou em você de alguma maneira? Não, isso está em mim 100%. Muito da minha conduta de vida hoje é em função disso lá atrás, porque a tristeza não passa, o arrependimento também não passa, sabe? Eu sou um eterno arrependido. Então, se eu vou dirigir... se eu vou a uma festa, eu não dirijo, sabe? Eu vou com motorista, enfim. Minha vida mudou radicalmente. Eu passei a ver a vida de uma outra maneira.
Deixa eu fazer um intervalo aqui. Nós estamos terminando mais um bloco de frente com Edmundo e voltamos daqui a pouquinho. Até já. De frente com Gabi.